Bem-vindos ao Magos do CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das histórias nas mágicas, na verdade, que já fez no nosso setor, é Renata Saqueto. Ela é gerente de atendimento de clientes da Localiza. Ela pratica, eu preciso ler, né? Ashtanga Yoga. E ela é mãe de crianças e de pet. É engraçado que o nome dos seus pets, eles têm nome de gente, né? Verdade. E um amigo meu teve filho esses dias. Aí eu perguntei, e aí, como é que vai chamar a sua filha? Ele falou, Matheus, presta atenção uma coisa antes. Eu falei, que tá, né? Hoje em dia, cachorros têm nome de gente. Sim. Eu falei, tá bom. Então minha filha vai ter nome de cachorro. Eu falei, muito bom. Chama Lua. Eu falei, perfeito. Tá justo. Que bom. Renata, brigadão por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. Valeu. Eu vou começar um pouquinho diferente. Geralmente Tá. peço pra pessoa contar a história dela, mas eu vou começar diferente. Tá. Por que eu contei essas curiosidades, tirando a história do meu amigo aqui, para as pessoas? O que elas têm a ver com o mundo do CX e aí com o seu trabalho? Não é? Então, Matheus, eu estive pensando assim, antes de vir pra cá, assim, magos do CX, né? Magos o quê, né? Tem a ver com encantamento, com feitiço, com magia, né? Então, fiquei pensando assim, numa brincadeira sobre esses dois temas, né? Quando falo da Ashtanga Yoga, a yoga é um modo de vida, né? Tá bom. Então, no modo de vida que você contempla, que você tem um autoconhecimento, tem um equilíbrio, né? Então, eu fiquei pensando em a gente fazer uma brincadeira aqui, um feitiço. Então, Tá bom. assim, o que a yoga tem a ver, por exemplo, com vender mais nas organizações, né? Eu fiquei pensando sobre isso, assim, na yoga a gente tem todo esse movimento, né, de entender você. E quando a gente fala em cliente, a primeira coisa que as pessoas devem fazer é entender o que está por trás daquela necessidade. Uma vez que você levanta essa situação toda, você vai entender para depois atender. Então, olha só, já fizemos algumas conexões aqui. Perfeito. Com a yoga e o mundo do CX. É aquela história, né? Se eu tivesse 1 hora para cortar uma árvore, eu ia passar 40 minutos afiando o machado, os 45 minutos e o resto Não derrubando. É isso aí. Agora o Pets, eu devo te contar. O Pets, eu tinha medo de cachorro. Então, assim, fui mordida, e aí eu não gostava muito de cachorro, e minha família toda gostava, meu marido, meus filhos pedindo cachorro. Na pandemia, tivemos a oportunidade de adotar uma gatinha, e logo depois veio o cachorro, que é a Agatha e o Fred, né? A gatinha só foi pra biporta, Não, né? foi. Em cachorro você tem medo, mas o gatinho, mãe, é bom, olha que bonzinha a carinha dele, mãe. Não faz nada. E aí, na verdade, eu achei que eu ia resolver essa questão de aproximação com animais, assim, pets, em outra encarnação, sabe aquilo? Mas quando eu tive essa oportunidade, eu fiquei até tão feliz de ter superado isso e ter progredido, né, espiritualmente, vamos falar assim. E aí agora, voltando para o nosso Magos do CX, o que pets tem a ver com o cliente? Pets na inovação, na inclusão. Eu quero contar uns casos aqui. Quando eu penso em inovação, para mim foi uma disruptura e uma nova experiência estar com os pets, né? E mudar a minha vida em função disso. Um novo olhar, te dá uma possibilidade de ser mais receptivo. Eu acho que é isso que faz com que as empresas e as pessoas abram portas, inovem, né, e façam as rupturas que têm que ser feitas. Ou seja, romper um medo que ela tinha. Exatamente. Então, né, vamos olhar para o novo. E quando eu penso em inclusão, né, inclusão assim, que não precisa nem pedir que eles estão chegando, né? O carinho, a conexão. E eu me recordei de uma situação muito interessante que um colaborador, né, da empresa falou assim, Renata, quando a gente está falando de levantar as necessidades dos clientes, eu penso que eu tenho que incluir as pessoas e os meus interlocutores. Então, se o cliente está acompanhado, como esposa, que às vezes até a decisor da compra, às vezes né? não sempre, né? Não é? O marido tá lá falando, mas quem tá decidindo ali por trás é exato. Ou com crianças, o que seja. A gente tem que participar as pessoas. E o cliente chegou com um pet. E eu fui lá e fiz questão de dar boas-vindas também pro pet. Então, olha como é que quebra, né? Toda uma situação e aproxima. Eu acho que quando você... se eu te der atenção, você vai ficar feliz comigo. Agora, se eu demonstrar um amor espontâneo, um carinho espontâneo pelo seu filho, ou agora pelo seu cachorro, você vai ficar super... Nossa, que cara legal, que cara bacana. É muito mais do que até pra você. Pra mim, eu tô acostumada. Mas pra ele, que é o meu, né?
Eu quero tão bem aqui. Sim, é um interesse genuíno, né? É. Então eu fiquei pensando, o tempo todo eu fiquei pensando em conectar a nossa magia da vida com a magia do CX. Show de bola. Então, conta pra gente só quem é você aí, um minutinho, depois a gente explora mais os pontos aqui. Sim. Bem, então sou mineira, né? Ninguém tinha percebido, eu acho, até agora. Pelo sotaque, acho que não. Acho que não tinha. Então, brincadeira. Vamos ver se... Uai! Não, já alguma coisa. Já o negócio tá ficando bom. Já tá super forte o sotaque, o pessoal percebeu. Muito bem. Sou super mineira, né? Nascida em BH, a sede da empresa é em BH também, né? Então, sou de uma família de descendência italiana. As pessoas acham que Saqueto é japonês, mas é italiano, né? Tenho 2 filhos, como falei, sou casada com meu marido há mais de 30 anos de relacionamento. Então, assim, a fidelidade percorre a minha vida, assim como a fidelidade com a Localiza há 28 anos. Mas me formei na parte de ciências econômicas, depois fiz especializações em marketing, negócios, né? Sempre fui uma pessoa muito curiosa, então me envolvia com línguas, né? Fui fora buscar conhecimento. Trabalhei numa empresa de pesquisas antes de entrar para a Localiza, numa instituição bancária também. E na Localiza comecei como atendente central de reservas. Era gigante a empresa quando você entrou? Já era líder de mercado, vamos chamar assim. Não era grande coisa para aquela época. Não era, vamos pensar. Começou com 6 Fuscas, eu devia estar já com alguns centenas de carros naquele momento. Né? Então, assim, comecei atendendo clientes por telefone, fui para a internacional. Participei também de outras divisões de negócios, como gestão de frotas, terceirização de frotas. Atuei como área comercial, marketing, produto. Depois fui para a Ponta, que é uma escola. Então, eu queria depois a gente falar um pouco mais sobre isso, como estar na ponta faz toda uma diferença. E depois, agora, como gerente nacional de qualidade de atendimento das agências Brasil. É isso, e tem o México também, não sei se pode contar. O México? O México é uma operação internacional que a gente está prestes a lançar, já tem agências abertas, né? E temos também na América do Sul, também, nosso franchise. Legal. Então, temos super desafios aí. O mundo está com portas abertas, inclusive a empresa saiu no exame como melhor empresa, né? No mercado nacional aí, Localiza, Ellen Co. Isso aí já é super famosa, já é conhecida no mercado por isso, Muito né? bom. Muito bom. Antes de falar um pouco de pirâmide, eu queria falar 2 coisas do que você trouxe aqui pra mim. Tá, ok. Primeiro, eu tive uma oportunidade de ter um cachorro em casa. Conta como é que foi essa oportunidade. Quem foi, que filho que foi que conseguiu encaixar o cachorro? Ele apareceu do nada? Como é que... Então, é interessante essas histórias, porque, por exemplo, quando eu te contei, né, que eu achei que eu não ia conseguir resolver isso nessa vida, Tá. Mas como que a gente tem que estar aberto e dar oportunidades, né? Então, eu me propus a fazer diferente e pensei assim, que animal que eu poderia me aproximar primeiro, que poderia ser mais fácil para eu me organizar nesse contexto. O cachorro, realmente, assim, eu tinha uma certa dificuldade, porque ele é tão, assim, ele te lambe, ele te abana, né? Ele te pula. Mais do que a mordida era só desculpa, mas a verdade era a língua. Aquela coisa. E aí eu pensei, gente, um gato é uma coisa mais interessante, que é mais independente. Fica na dele, eu fico na minha. Vamos combinar o jogo melhor, né? E então foi a primeira aproximação, e que eu acho que isso é importante, né? Assim, carreira, na vida, né? Se tem algo que tá muito grande para você resolver e complicar, não é igual os squads, né? A metodologia ágil aqui falando. Vamos por partes. E foi assim, então, a Agatha veio primeiro, que foi a gata. E o Fred, que é o cachorro, foi meu marido, o cachorro apareceu na rua. E ele só mandou uma foto, olha... Que dó. Que dó. E um coração quebradinho. Um coração quebradinho. Aí meus filhos assim, nossa mãe, quem sabe, né mãe? Eu falei assim, gente, já tá muito pra mim, né? Já tenho uma gata, né? Então vamos. Você tava quanto tempo com ela? Já tinha um ano. Já tava, já tava com nível de aproximação de 75%, né? Já tava evoluindo. E aí naquela oportunidade eu realmente estava assim, ainda com uma certa resistência, sabe? Mas, Matheus, foi uma coisa incrível. Eu tive uma conversa com meu filho tem 19 anos. O Luca, que é o mais velho. Ele me deu um show de possibilidades. Você não tinha nem como argumentar. E foi mostrando assim, mãe, do ponto de vista do meu pai, os ganhos são esses e esses. Do ponto de vista seu, a gente está vendo o seu esforço, mas você pode ter mais esses benefícios. Do ponto de vista dos filhos, e ainda por cima, ainda terminou para poder convencer o cachorro, tá na rua, né? Ele vai ter uma chance de ter um lugar, melhor do que tá na rua, ele volta pra rua que ele já tá, justo? E ainda pro final teve assim, e do ponto de vista financeiro da família, da administração, ainda falou o preço da ração, assim.
Então, assim, foi tão bacana aquela conversa, que olha que interessante como a gente aprende a todo momento com qualquer pessoa, independente de idade, experiência, né? E naquela conversa eu realmente eu fiquei muito balançada. E aí veio o Fred. Vem, Fred. Acredita? E ficou? Ficou, mas o nível de aproximação foi aos pouquinhos também, né? Hoje ele te lambe? Como é que é? Não. Hoje eu abraço forte, passo a mão. Então tá no nível de aproximação de uns 75%. A Ágata já tá 99%. O gato já totalmente, já pisa, dorme junto, uma coisa. Muito bom, muito bom. Você falou uma coisa interessante sobre estar na ponta, né? Eu acho que todo mundo que já trabalhou em varejo fala isso. Cara, você viver a ponta, viver o cliente a quente, a operação, ou seja, no caso de vocês, uma loja. Sim. O nível de aprendizado, se você tiver com a antena ligada, é absurdo. E a verdade é, as empresas hoje estão montando áreas de VOC, que eu acho que brilhante, tá? Eu acho fantástico a área ter sido criada, para conseguir ter um pouquinho desse tato que a gente tem quando está no varejo. Então, quando você comentou isso, eu falei, puta, isso eu acho que a diferença tá aí, né? Porque, assim, tem aquele Milton Nascimento, né? Aproveitando aqui de Minas, né? O artista tem que estar onde o povo está, né? E aí quero falar um pouco de onde o povo está, que é na ponta, mas depois, para quem não está na ponta, como que isso pode, né, acontecer também? Para quem está na ponta, eu falo que é tanto louvor dessas equipes, porque tem o ônus e o bônus, claro, né? E claro que muito mais coisas boas, né, do que as difíceis, porque você está ali na linha de frente, tem alguns conflitos que requerem habilidades que às vezes você também não tem, e você procura recursos e ajuda, né? Situações de clientes nervosos, né? De clientes com preconceito, né? E que você só vai descobrir como lidar com essa situação porque você foi exposta a ela, porque você não quer saber como é que você ia. Você pode imaginar, mas não quer saber. Justo, e tudo bem assim, tô tremendo aqui nas bases, assim, do lado, me ajuda, né? Ou assim, realmente falar com o cliente sinceramente, olha, para isso eu não sei o que fazer, né? Eu vou procurar saber. Então, assim, tem toda essa questão, né, que tem que administrar um emocional muito forte, ou seja, não é para qualquer um, já começa por aí. E, por outro lado, você viver essas experiências, né, e receber, porque o elogio do cliente, quando ele para, só para escrever um parabéns, um obrigado, ele parou e pensou em alguém, que é você ou a equipe, né? Então, isso é muito nobre, isso é muito precioso, né, para quem recebe. E quando vai além, né, de clientes, Matheus, tem cliente que fala assim, cadê a Cláudia? Não tá aqui não. Tá onde? Tá na outra agência. Ele vai. Você acredita que tem isso? Adora, né? criou. Então, e outro dia teve uma situação muito engraçada, que a gente tem um modelo, né, avançado aqui de tecnologia que chama FAST, depois vamos falar aqui. E eu estava lá no balcão conversando com o cliente para poder, né, falar para ele sobre a tecnologia e fez os procedimentos para ele chegar nesse ponto de utilizar nosso ferramental. No final ele falou assim, isso tudo você está fazendo é para a gente fazer aquela modalidade autônoma? Eu falei, isso. Ele falou, mas então... Eu achei bom, né, que eu aprendi uma coisa, e também porque você é muito simpática, vamos dizer assim, mas eu gosto de conversar com vocês. Eu gosto de ter esse contato. Então, acho que isso é o tempo todo aprendizado, com certeza. E para os nossos colegas que não estão na ponta, como podem ir, né? O campo está aberto. Você pode visitar a operação? Claro, todo mundo pode. E se não pode visitar, você pode ouvir, né? Você pode ler, você pode saber mais sobre. Fazer uma reunião para escutar o que está... Exatamente. Um resumo do que tá. E é incrível, né? Você sabe disso, Matheus. Assim, uma coisa é você mandar um memorando com uma frase de um cliente ou alguém falando por. Outra coisa é numa reunião você colocar uma gravação e ouvir. É a voz, né? O tom de... Não é? Então, faz toda uma diferença. Muito bom, muito bom. A gente já vai falar do FAST, mas antes eu queria perguntar um pouquinho... Existe a pirâmide do CX, aí para quem não conhece, se você puder contar quais são essas etapas básicas, às vezes muda um pouco de termo, mas não importa, o importante é o conceito, né? E como é que você olha para ela do ponto de vista do digital, da magia do digital ali, quase que uma mágica, né? E do humano também, a mágica do humano. Como é que você... Então conta o que é primeiro, depois... Acho que assim, quando a gente fala da pirâmide, né, é tão simples, né? Porque a base da pirâmide é você resolver o problema, né? O básico, né? O meio da pirâmide, o segundo ponto é o esforço, né? Então, para a gente fazer cada vez mais rápido. E o terceiro, como chegar no encantamento, né? A surpreender, né? Então, acho que é tão simples, mas ao mesmo tempo é tanta coisa para fazer, né? E quando você fala assim da mágica do digital, gente, é mágica mesmo.
Você imagina, né, que estava vindo para cá em um Uber. O que é o Uber, gente? O Uber é uma condição de mobilidade que é um clique. E dentro do Uber, em um clique, eu paguei um boleto. Então, assim, não é incrível? Então, é incrível pra gente que pegou fila de banco pra fazer esse tipo de coisa. Então, Pro pessoal que já nasceu apertando o botão. Não, eu não tô desmerecendo, tá? Não, mas pois é, justo. É que ele não viveu o outro lado. Então, pra gente é muito mágico. Cara, eu quando vi a fax chegar... Como é que tá vindo? Fax, né? Fax. Como é que tá chegando esse papel? Como é que tá escrevendo isso aqui? Passou por um fio. Que fio? Como é que isso aqui passou por um fio? Já é um desenho. Justo, era loucura. Imagina um computador, né? Então, desculpa, assim, por exemplo, meus filhos, né? Hoje, comum para eles, como você falou, nasceu assim, mas vai ter um clique no futuro que ele vai ficar bem impressionado. Exato. Então, quando a gente fala da magia do digital, eu acho que é super magia mesmo, acho que é incrível a evolução que a gente vive. E como que é isso no digital aqui na Localiza, né? Então, falando do básico, né? Eu entendo que os canais digitais que a gente usa, não só na Localiza, mas em qualquer empresa, tem que funcionar, né? Então, assim, os bots, né? Não pode ser só o oi e acaba, né? Tem que ser conclusivo. Então, esse é um básico que eu entendo de uma condição digital que a gente vive. Outro ponto, né? Quando a gente fala assim de esforço no digital. Nossa, é tão bacana. Eu estava conversando com um colega do Labs, né? Falando sobre essa parte do aplicativo. E hoje tem métricas tão interessantes, né? De abandono de carrinho, o próprio Google Analytics, né? Hoje tem ferramentas que acompanham a navegação do cliente. Que coisa incrível isso. O que você fez? Quanto tempo você ficou parado ali? Justo. Antes de abandonar? Exatamente. E ele estava falando justamente no mapa de calor de um site, onde que o cliente estava observando os carros, né? Da frota. Então, ali tinha um alerta, né, vermelho, uma concentração ali que mostrou que ele tinha algumas dúvidas em relação a alguns modelos. Alguns modelos quais, né? E aí começou a ter algumas hipóteses, assim, que ele queria saber mais das funcionalidades daquele modelo antes de chegar na agência. Então, sabendo disso, como que a gente pode explorar melhor a comunicação das funcionalidades de um modelo novo na frota? Ou, até ele chegar na agência, o que eu posso provocá-lo, sabendo das preferências dele, que ele pode estudar um pouco mais antes de chegar e já está mais bem preparado para pedir a coisa certa? E na chegada, ali também, na agência... Ou seja, isso tudo é o digital, né? O digital. E na chegada na agência também, como que ele pode antecipar, né, a abertura do contrato? Então, assim... Porque é chato, tem que chegar lá, dar um RG, dar um não sei o quê. Pô, você puder estar no Uber, que você falou, né? Indo lá, pegar o carro, já tirando foto, fazendo um check-in. Já resolvendo, né? Eu tô parado, tô perdendo tempo. Então, olha como que assim... E a empresa é obsessiva por cada esforço. Então, às vezes, assim, tem reuniões que novatos, né, chegam lá, nossa, vocês estão numa reunião para conversar. Vocês estão há 2 horas conversando sobre esse... Quantos segundos que você vai diminuir nessa aplicação, nesse sistema? Porque o cliente hoje quantos minutos que você tolera esperar? Uber que a gente está falando, tolera esperar numa fila, né? Então, acho que o esforço na pirâmide, né, quando a gente fala do digital, é algo muito obsessivo e que a empresa faz, assim, com muitos squads, ouvindo a voz do cliente, né? Então, isso é muito bacana, porque uma das principais métricas, né, muito conhecida, que é o NPS, está em todas as nossas tribos, correlacionando outros indicadores do negócio, né? E quando a gente fala no topo da pirâmide de encantamento, né? Vamos lá então, Matheus, o encantamento digital e da Localiza. A gente tem desde o início da jornada, né, da nossa reserva, onde o cliente faz o aplicativo, até a retirada, que hoje a gente tem o Fast. O Fast, Matheus, você já me falou que você já logou carro com a Localiza, mas Fast ainda não, né? Não, nunca. Vou te aplicar no Fast, que é o seguinte, é abrir o carro pelo celular. Então, você imagina... Eu baixo o aplicativo da Localiza no celular. Isso, tá bom. Baixa o aplicativo da Localiza. Então, você vai na sua casa. Tá bom. Fez a reserva na sua casa, vai pegar um voo, né? Vai chegar, desembarcando ali. Você já faz os procedimentos de segurança, né? De validação pessoal. Deve ter né? Face ID. O selfie, aquela situação toda. Desembarca, pega a nossa van. Na van já está fazendo o procedimento. Chega na agência. Você se depara com uma agência que pode ter fila ou não. E você pensa, que bom que eu tenho Fast. E continua na agência, no local determinado. Chegando próximo do carro, você já sabe qual o carro que você escolheu na navegação. Você clica no abrir meu carro. E aí, clim, clim, abriu o carro. E a chave está lá dentro. A chave está lá dentro. Então, assim, é uma experiência autônoma, né? Totalmente digital com os nossos clientes, né? E no checkout também,
Hoje, quando você vai devolver o carro, nossos colaboradores já estão conectados com o mobile, que automaticamente já faz a identificação da placa, já sabe assim, Matheus, tudo bem, né? Ele já sabe quem pergunta você pra é, mim quem tá. Né? Isso faz toda uma diferença também, uma personalização aqui também. Parece que o ser humano a palavra que o ser humano mais gosta de escutar é o nome dele, né? Então, se alguém já coisa assim, é diferente, a pessoa, né? Mas sim. E quando eu penso assim no digital, assim, o que encanta no digital, acho que são 2 elementos, assim, a personalização, que é isso que a gente está falando, e a predição, né? Assim, antecipar tendências também do consumo do cliente. Então, assim, a agência que ele mais aluga, ou o modelo que ele mais gosta. E hoje a gente conta muito com um carro muito conectado, com os dispositivos de telemetria. Então, a gente consegue adiantar situações e cenários para os nossos clientes, né? Como uma revisão, alguma coisa que está acontecendo com o carro. Ou até mesmo interno para a Localiza, como, por exemplo, de forma preditiva, indicar que o cliente está fazendo algo irregular com o carro. Exemplo, atravessando uma fronteira. Né? Então, olha como que a magia, né, acontece. Do digital acontece. A tecnologia permite essa magia toda acontecer. Justo. Desde o básico, né, que é em um clique, que era a magia acontecer, até o topo do encantamento, que é chegar lá e falar meu nome, já ter tudo meio pronto. Antes de eu falar o que eu quero. O cavalo sozinho, tudo. Olha que incrível. Isso é incrível. E como é que é essa mesma ótica olhando para o humano? Então vamos lá. Básico, esforço, encantamento para a magia do humano, né? Então, eu penso assim, né, o básico é a promessa cumprida, né, no humano, que é as agências físicas e também pelo telefone, né? Vamos pensar aqui essa relação com o cliente. E aí, quando a gente está nesse trâmite, né, dessa relação com o cliente para entregar o básico, e o básico hoje é um carro, e eu estou falando assim, hoje é um carro para aluguel, mas eu tenho meu cliente de assinatura, que é um carro que ele escolhe como se fosse dele, inclusive chama meu. Né? É o mínimo combinado. Um motorista de aplicativo, que é a Zarp, né? Ele quer ter a relação com a Localiza financeira, ágil, né? Fluindo para ele trabalhar. Quando a gente fala nos seminovos, né? Então, hoje o cliente também compra um carro seminovo por diversos canais. Então, ele quer ter um carro com uma garantia estendida, né? Que não vai ter problemas. Uma segurança que está comprando usado. Sim, justo. Sim. Essas são coisas básicas, né? E aí acontece o seguinte, né? Pode acontecer um problema? Pode, né? As falhas acontecem, mas no básico do humano, já que eu estou com o cliente, né? É resolver rápido também, né? Então, assim, é dar uma solução. E para isso, cada vez mais, com a tecnologia, a gente comenta isso muito com as equipes do presencial, né? Inclusive para poder captar talentos com perfis diferentes, cada vez mais, porque tudo está mudando. Sim. Como é que essas pessoas têm que lidar com problemas mais difíceis? Porque, bem, a gente também já passou da era da tecnologia, de nos ajudar só nos momentos mais repetitivos. Hoje ela já está num estágio, né? Que você comentou tudo aqui. Isso aí. Sim. Então, se nesse estágio existe uma quebra de expectativa em alto nível, o humano que está ali para poder reorganizar essa experiência tem que estar com alternativas, com autonomia, com flexibilidades incríveis, que o cliente fala assim, deu errado, mas deu certo, né? O ponto de dar errado, eu acho que ninguém tem Você fica chateado que deu errado. Mas assim, ó, o dia que você faz alguma coisa que deu errado e as pessoas corrigiram rápido ou te ajudaram a corrigir, você confia o triplo naquela marca. Então, é uma oportunidade de você odiar aquela marca ou de alguém reverter e realmente falar assim, cara, beleza, eu sei que todos vão errar, mas se eu errar com essa aqui, eu tô tranquilo. Então, acho que é uma puta oportunidade que as pessoas às vezes perdem de... É verdade. E para isso, assim, as pessoas têm que ser curiosas. Nunca vi esse problema, vou lá perguntar e resolver. As pessoas têm que ter movimento, né? Porque não pode... O cliente, quando numa situação difícil, não pode ver que está parado sem agir. Não fica desesperado, né? A pessoa acelerada ali e você do outro lado. É igual quando eu falo assim, o não, sabe aquele não? Não. Sim. O não tem que ser explicado. Você não acha, não? Eu tenho um sócio que eu tinha essa briga com ele, né? Ele chegava no cliente e falava assim, não, ele pediu uma coisa, não vou fazer.
A gente pode falar não pra ele, pode falar Ok. assim, cara, deixa eu trazer pra dentro, Sim. entender o problema e ver o que eu consigo fazer. Eu já sabia que era não, tá? Aí eu falava assim, olha, na reunião seguinte, eu não consigo fazer desse jeito, mas eu entendi que o problema seu era esse. Será que se a gente fizer assim, funciona? Pô, Matheus, funciona. Tá vendo? Eu sabia que você era mago do CX, cheio de feitiço aí, olha aí. Não, mas é isso, É né? isso. Trazer pra si essa devolutiva, esse movimento. E assim, como explicar também, ensinar as equipes nesse grau que a gente quer cada vez mais de problemas complexos, habilidades para lidar com as pessoas, como é que a gente ensina essas tratativas de falar um não e o cliente sai satisfeito? Outro dia a gente teve esse relato, sabe? Do Legal. cliente assim, eu entendi que estava fora do alcance, que era uma condição que ela tentou, a pessoa tentou. Só de De ver o tentar esforço. já amortece uma fricção. Sim, Né? sim. E aí, isso é básico. Tá. Pronto, vamos lá. Agora, o esforço. Quando a gente fala de esforço, né, pro cliente ali no presencial, no humano, tem toda uma tratativa antes, né? Porque, assim, as pessoas têm que se preparar e antecipar para receber um cliente. Porque economiza o tempo. Uhum. Porque nessa parte... Quanto mais treinado em tudo eu for, menos Perfeito. tempo eu vou gastar do seu tempo. porque eu sou um Perfeito. cara... Tá, perfeito. Porque pensa bem, na vida, se você for espremer tudo na vida, você vai chegar em uma coisa preciosa, que é o tempo de qualquer pessoa. Isso aí não tem preço. Aquele filme O Preço do Amanhã, ele... Não é? Eu não gostei tanto da execução do filme, mas a ideia é fantástica. Fantástica. Cara, o dinheiro é tempo, tudo é tempo, e aí... E você já assistiu um que é o último filme, mas é mais documentário assim, com filósofos, cientistas, artistas, chama Quanto Tempo o Tempo Tem? Não, eu escutava essa frase Então pequenininho. pode Vou anotar aqui. aí, o pessoal também pode Já anotar. tem dica. Interessante. Onde que é? É Netflix. Tá bom. E aí o que acontece? O tempo tá lá. Então, se eu me preparo para não dar errado, já tô avançado. Se eu me capacito e tô treinada, já tô avançado. E aí tem um outro elemento que é o tempo de atendimento mesmo, né? As empresas têm essa métrica, né? Nas centrais de relacionamento O TMA, também, né? tudo mais. Mas esse TMA está cada vez mais vinculado a um tempo produtivo que eu estou com o cliente. Então, assim, não tem problema eu estar com um tempo maior, mas está levantando as necessidades de um cliente que está cheio de malas, cheio de família, e vai para algum lugar que aquele carro que ele pensou não é adequado. Eu vou gastar mais tempo com ele, nem gastar, investir mais tempo com ele. Ou seja, a métrica do TMA pura não significa nada. Não é? Então, assim, nós estamos com essa concepção. Sim. E outra coisa interessante, a gente tem ritos lá, Matheus, nosso programa de excelência, que se chama Elevo. E os ritos são assim, a equipe diariamente, antes dos briefings diários, né, tem que acontecer, e falar assim, o que deu errado, que não pode dar errado hoje? Então, esses ritos diários, para a gente ir se organizando, faz a diferença para a gente se movimentar assim pelo cliente. E a gente instiga a equipe a trazer as melhorias contínuas, ser obcecado, indignado, questionar, principalmente quem está chegando, né, com um olhar novo. E a gente tem um programa que chama o Kaizen, né, que são justamente essas indicações para os nossos colaboradores. Então, assim, nessa faixa de esforço do humano, é isso, antecipar e ganhar o tempo, né? E quando a gente pensa no encantamento, aí o humano no encantamento... Aí Matheus, não tem como bater, né? Aí eu vou por te mais falar. por mais que o automático faça o encantamento, ele encanta sempre meio que igual. Não é? O humano... Agora o humano, eu vou ele- te falar. Porque eu acho que é lá no início da nossa conversa, né? Uhum. Quando a gente fala de modo de vida, né? Que eu falei do yoga, é o modo de vida de encarar a relação com as pessoas, né? E a gente tem casos, assim, muito extraordinários que a gente chama case wall, né? Que as companhias fazem. E eu queria dividir o case wall em duas possibilidades, assim, né? Aquele que ele é inédito e oportunístico. Tá. Vou dar um exemplo aqui, né? A gente teve um menino cliente, né? Especial. E ele era obcecado pela van, a van verde da Localiza. E aí a mãe dele, foi aniversário dele, a mãe dele ligou pra Localiza e perguntar assim, se podia mandar uma foto da van, porque ela ia fazer o bolo de aniversário do menino. Van. A equipe falou assim, gente... Não é possível que ela liga, né? Não é? Vou mandar a van entregar o bolo. Mentira. Mago do CX, olha o feitiço aqui, olha aí, né? Foi isso? Sabe, foi isso. Você Cara. imagina a preparação do time e tal. Então, assim, é claro que são situações, quando eu falo que é oportunístico, que não são escaláveis, né? Não pode fazer isso todo dia, mas, assim, a sensibilidade de inspirar as pessoas e dar um exemplo. Agora, nas redes sociais, a gente lançou aí o cliente que teve foi alugar o carro, Matheus, e não deu tempo de nascer o filho, nasceu dentro do carro. Meu Deus. Assim, são coisas que olha, inédito. É. Então, que história bacana, né? Muito legal. Mas
esse é um lado do UOL, né, que é a oportunidade. Mas tem um lado do UOL que é o simples do dia a dia, que não custa dinheiro, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né, de um UOL aqui que não custou nada. Quando a gente teve uma situação, quando a gente fala, por exemplo, de itens de bebê, né, que a gente tem esse adicional para os clientes. E teve uma situação que a gente falhou, inclusive. A gente confirmou, né, um volume maior do que a gente tinha. Então, o cliente chegou de uma outra cidade, foi retirar, e a gente não tinha o item de bebê. E aí, a equipe começou a ficar aflita, né? Vamos lá, cadê? Onde que tá e tudo. E o cliente percebeu aquela situação. E aí, falou, o que vocês estão vendo? Que vocês não têm uma cadeira, né? Mas, sim. Olha, eu quero contar, então, a minha história, porque eu tô ficando aflito. Até porque a gente não viu o bebê. Aí ele contou que ele tinha saído de uma cidade para ir com a esposa para participar da última etapa de uma adoção do bebê. Puta, ele estava pegando o carro para ir adotar. Imagina, tem que chegar lá, lógico. Sim. Né, com item no hospital, sem carrinho você não sai do hospital. Não é? Eu nem sabia disso. Eu tinha levado, mas Sim. E aí a equipe, assim, tomou aquele choque, né, da sensibilidade, falou, não, nós vamos resolver. E assim foi, tentando resolver, e na verdade a solução foi um colaborador pegou a cadeira de bebê dele e colocou no carro que estava lá, sabe? E isso, assim, isso é uma outra coisa. Quando você consegue saber a história do cliente, também facilita muito. Nem toda vez é possível. Sim, mas se você consegue entender, sim. E você pode preparar esse ambiente? Pode. Porque geralmente o cliente, ele já vem com a solução que ele quer. Mas se você entende o problema, você fala assim, olha, eu não consigo dar essa solução, mas eu consigo dar essa... Justo. E aí aconteceu. Esse caso foi tão bacana que depois a equipe ficou tão assim emocionada. Ele conseguiu. E eles ficaram monitorando o dia e a hora que ele ia devolver o carro. Você imagina esse cliente chegando com o bebê. A equipe, então assim, não custou nada, dava ao alcance. Então assim, são exemplos que a gente tem que estar educando nossos times para mostrar que está no seu alcance. Isso é cultura, nós vamos falar mais pro final, mas isso é cultura total, fantástico. Total. Deixa eu fazer um adendo à sua fala. Uma empresa que faz o momento O acontecer, que eu achei, quando eu escutei, eu falei, não, eles são loucos, depois eu falei, que fantástico, né? É a Porto Seguro, quando tem uma enchente em algum lugar, não sei se você sabe disso, eles mandam... Então deu problema lá na praia esses tempos agora. Eles mandam todos os guinchos que eles têm pra lá, pra resgatar carro Porto Seguro e não Porto Seguro. Pra tirar. E aí, cara, imagina, num momento de fragilidade, você vê todos os caminhões. E tem uns Bigfoot lá da Porto Seguro e tal. Você fala, caramba, tá tomado Porto Seguro ajudando todo mundo aqui. Então ele cria, naquele momento de tragédia, ele se aproveita daquilo, ajudando os outros, não é fazendo mal, né? Muito pelo contrário. E consegue fazer uma ação de marketing. E é engraçado o que você falou, né? Tem coisa que não é escalável, mas isso eles conseguiram escalar. Olha o nível que eles chegaram, que eu acho muito bacana. E outro, impacto social, né? É tudo junto. É tudo junto. Ganha de todo lado, absurdo. E uma outra coisa que você falou primeiro de um cliente que falou, pô, eu venho aqui só pra falar com vocês, eu não quero fazer essa campanha. A gente junta isso com personalização. E aí eu fico pensando assim, imagina se esse cliente, normalmente, ele curte ir lá e conversar. Mas tem um dia que ele tá atrasado e ele quer usar o Fast. Exatamente. Então, como a gente... O cliente nunca é o mesmo, porque ele é o mesmo, mas às vezes não está no mesmo momento de compra que a situação é diferente. Então, né? Não é simples fazer, mas eu acho que a cultura e essa questão de entender que você falou ajuda muito a gente a dar o passo. E olha que bacana, assim, que você falou, né, do digital e humano aqui, como também que a gente tem que fazer todo um trabalho de conscientização para a equipe, né, presencial, que cabe a nós também educar o digital. Porque o crescimento que a companhia está se propondo, eu tenho que transferir um contingente, né, para esse lado do digital para abrir espaço para tantos que chegar. Até para eu poder atender bem aquele cara que quer bater o papo. Justamente. Senão eu não consigo. Senão é loucura ali, é fila. E aí eu viro um operacional. Aí o humano se robotiza e o robô se humaniza, sabe? E não tem... enfim, é uma discussão longa. A gente pulou um pedaço importante aqui, porque eu queria que você contasse ali do seu comecinho na Localiza. Você teve um ou dois trabalhos antes? Acho que você quiser contar. Sim. Mas assim, na Localiza, né? Como é que você começou? Como é que uma atendente de call center começou ali no primeiro nível de uma empresa
relativamente pequena, sim. chegou a gerente nacional, a um cargo super bacana. Então, se você puder contar e a visão que você teve passando por várias áreas, hoje você conhece a companhia melhor que, sei lá, deve ser com todo mundo que conhece tudo. Mas conta um pouquinho só para... olha só, eu fico pensando aqui nessa trajetória, né? Como sair de um atendente de call center para uma gerência nacional, né? Com desafios ainda que estão por vir, né? Até fora do Brasil, né? Indo pro México, você vai daqui a pouco, né? Bem, eu acho que a gente se conformar, né, com a condição que está. E não ficar esperando também as pessoas chegarem para você com possibilidades. Você tem que cavar as oportunidades, né? A gente estava falando, né, da economia aqui um pouco antes, né, nossa prévia, né, do Schumpeter, né, inclusive assim, que tem, falando sobre isso, né, a insatisfação, né, produtiva, né, gera alguma coisa nova. Então, acho que assim, é aquele clássico, né, todo mundo tem um contrato de gestão, metas a cumprir, que são combinadas com a companhia. O que está fora daquilo que ninguém combinou com você, mas que você faz? E que ninguém te pediu? Acho que isso é um espírito que eu sempre tive. Só um adendo aqui. Eu conheço muita gente fora do podcast que tem um tipo de atitude e acho que todas as pessoas do podcast... Eu já entrevistei várias pessoas que começaram como atendente e chegaram a cargos fantásticos também. Todos. Enquanto tava todo mundo falando o seguinte, eu fui pago para atender telefone, não faço mais nada. Essa pessoa, no caso você, tava querendo caçar alguma outra coisa, tava se metendo no nariz de... Sim, e detalhe, tá, Matheus, assim, às vezes as pessoas têm um pensamento equivocado, que é assim, não, vamos supor, eu cuido aqui tô cuidando só do atendimento. Chegou um assunto aqui, ó, Renato, com problema financeiro. Você consegue resolver isso pra gente? Aí tem um pensamento, né, assim... Não é possível, né? Não tem nada a ver comigo. Não tá no meu job description, né? Não tá no meu quadrado. Meu chefe quer montar em cima de mim, quer aproveitar. Quer se abusar de mim. Poxa, né? Agora, tem um pensamento que é assim. É uma coisa nova. Não sei não, mas agora me desafiou, quero saber fazer. Vou aprender um assunto novo. E aí, Matheus, foi assim que eu fui, né, a todo momento capturando informações, áreas, possibilidades. Conhecendo as pessoas, se expondo às pessoas. Eu acho que eu tive uma vantagem. Como eu participei dessa construção da empresa, era tudo muito pequeno, sabe? Faz tudo. Então, eu tive essa possibilidade de conhecer muitas coisas. E aí é muito interessante porque você aproveita isso. Hoje, por exemplo, eu brinco com o meu time, né? Eu falo assim, a Renata entra no elevador... E ela sai com alguma coisa. É a vereadora da... porque se me colocar em alguma sala, eu sei falar sobre qualquer assunto conectado com o cliente, com o atendimento, que é o meu core maior, minha atuação maior. Então, isso é repertório. Isso te dá condições de você ter um nível de criatividade para assuntos, para propostas, para ousar. Segurança para poder tomar riscos, né? Então, acho que são esses elementos, né, que a pessoa tem que ter um outro olhar, né? E hoje a gente vê, às vezes, pessoas muito cômodas ou até, assim, muito obcecadas em um plano só, né? Então, hoje é tudo junto e misturado. Olha que coisa bacana. Sabe como que a gente está se apresentando hoje na empresa? Não é assim, eu sou gerente nacional, eu estou gerente nacional, porque amanhã... Sim. Ok? Então, assim, acho que essa é a dica. Se indignar e não aceitar o mesmo. Ir atrás, curiosidade. De novo, o movimento que a gente falou, né? O movimento. Acho que tem 2 pontos aí interessantes, né? O primeiro é... Cara, coloca na sua cabeça que várias vezes você vai lá na faculdade, você fica 4 horas por dia, sei lá, 4, 5 horas por dia, você paga para aquela desgraça. Aí você tá num outro lugar, estão te pagando para estar lá, em vez de você aproveitar, você fica indignado. Não, aqui estão explorando. Pô, e no outro você tá pagando, então você tá sendo se escravizado aqui, né? A primeira coisa é essa. E o segundo é uma frase que eu aprendi, que é... Se você faz aquilo que você foi contratado para fazer, você não merece nem o salário que você ganha. Que, cara, todo mundo tá... é o que você falou, é movimento. Uma organização, ela tá se movimentando. Para algum lugar, ela tá movimentando. Então, se você tá fazendo só aquilo que você foi contratado para fazer, cara, você não merece nem estar ali. Quanto mais crescer, você nunca vai crescer, né? Ou o máximo você... Tá bom, fica apertando o botão aí que você vai... É isso. Então, as pessoas querem alguma coisa que alguém alcançou, mas não querem pastar o... Justo. E assim, tudo bem, às vezes também a pessoa querer ficar só apertando o botão. Beleza. Porque ela quer ficar apertando o botão durante 6 horas, depois ela quer ir levar os filhos, ela quer ter um momento para outro trabalho, né? Então, assim, mas de qualquer forma, independente do que você escolha, a palavra movimento e curiosidade,
é o que vai fazer a sua vida ao longo do tempo, né? Então, assim, as pessoas estão aprendendo até morrer. Não é só no trabalho, né? Em todos os pontos da sua vida. Né? Exato. Queria puxar um tema aqui com você sobre dados e métricas. A gente fala muito de cliente, parece que fica uma coisa muito encantamento, né? Meio perdido. Mas como é que vocês olham para dados e como é que vocês medem isso e como é que vocês... para ajudar a... Sim, justo. Olha... a nossa métrica principal, né, é o NPS, mas a gente tem toda uma gama de possibilidades que se conectam, né? Então, a gente tem nossa experiência na assistência a clientes, que é o nosso SAC. Lá eu tenho dados, né? Eu tenho dados capturados do Google o tempo inteiro, redes sociais. Do site, você fala? Do site, também do Google, né? Que o cliente me avalia também no Google. Então, assim, nas agências elas têm informação do NPS, mas ela também tem organicamente o que o cliente está falando ali, que acabou de sair, né? E fora isso, o VOC, né, na companhia, que tem uma área de CX também que cuida dessa parte de grupos focais, de entrevistas, de levar a voz para outros grupos, como o marketing e também o nosso Labs, né? Hoje a gente trabalha de forma corporativa nessas duas áreas. Isso tudo é o tempo todo transitando na companhia. E assim, hoje, na ponta, vamos pensar na ponta, né? A informação está online no nosso cliente. E quando a gente fala assim também de exemplo, né, o nosso presidente está na palma da mão a informação aqui do NPS, e ele captura uma mensagem que acha que tem oportunidade e manda para as pessoas. Então vamos desencadeando e resolvendo esses problemas. E hoje a gente tem uma volumetria que nos mostra uma parte qualitativa, né, do NPS, e quantitativa. Na qualitativa, a gente já está com um volume de processamento de informações clusterizando com inteligência artificial. Então, isso dá direcionamentos para todas as áreas da companhia. Hoje, por exemplo, né, estava numa reunião, meu colega mostrando como que ele conseguiu capturar a pesquisa de satisfação, né, a voz do cliente, antes de implementar uma solução e depois, né? E se não foi o esperado, as equipes estão preparadas para recuar, refazer, né, e se reorganizar. As áreas, os segmentos dos produtos, né, tem essas métricas vinculadas. Então, o NPS, ele é, por exemplo, calculado de acordo com cada interesse de cada área. Por exemplo, o nosso colega lá do FEST, eu tenho um NPS vinculado só aos clientes do FEST. O produto novo que lança, né, por exemplo, quando eu tenho hoje uma proteção total, que a gente acabou de lançar, de avarias, eu implementei esse produto, como que eu vou também fazer essa verificação? Então, o tempo todo as métricas estão permeando os processos. E o preditivo está vindo muito forte, né? Então, quando a gente fala assim, de antecipar o momento do cliente, as preferências, a gente já está falando hoje de precificações dinâmicas, mas não só por segmentos e regiões, mas one-on-one, assim, que a gente chama até de pricing for you. Então, assim, para o Matheus, no consumo dele, no que a gente sabe que ele gosta, e a gente sabe que ele tem o corporativo, tem a lazer também é diferente. Como que a gente pode se especializar nisso e antecipar, né? Então, assim, a gente tem hoje também um grupo, uma diretoria de analíticas muito forte que faz todo esse trâmite na companhia, né? Ou seja, é permeado para poder garantir que essa experiência e tudo isso aconteça, né? E os dados são orientadores, né? Justo. E aí você falou um pouco de cultura, vamos explorar um pouco melhor. Qual que é a cultura ali como é que vocês enxergam a cultura hoje da Localiza? A cultura é algo forte, né? É muito específico de cada empresa, né? Então, assim, a nossa história, né? São 6 Fuscas, né? Começaram com os fundadores, então o olho dos donos, né? Essa cultura forte de cada um entender que ele é responsável por aquela entrega, por aquela situação do cliente. Então, se o cliente está com problema no pátio, e tem outra pessoa que passa, que não sabe o que é, mas assim, abordar e saber o que é e para resolver. Ele é um porta-voz, né? E a gente, assim, hoje em dia é tão comum, né? As pessoas perguntam, tá um churrasco, né? Aí vai, como é que é o aluguel de carros? Me conta, como é que é o preço? Assim, as pessoas têm que estar muito bem informadas da companhia. E esse desdobramento do que é empresa, do que a gente faz com um ecossistema tão grande, porque hoje a gente tem no ecossistema empresas de tecnologia, de telemetria, empresas que vendem serviços sem ter a posse do carro, só o serviço para quem tem carro, né? Então, com essa gama toda, disseminar essa cultura Isso que eu ia perguntar, é um desafio. Como é que chega na ponta? Legal, você está lá 28 anos, Oh, já é você, tal, aí. mas
E esse crescimento, essa loucura toda, México, América Latina... Isso aí. E aí a gente tem assim, a empresa tem programas corporativos e programas de negócios, vamos chamar assim, né? Então, corporativo, nós temos assim, embaixadores da marca. Então, assim, nossa área de gente está sempre atuando com grupos, né, cada vez transformadores, mudando pessoas e está disseminando essa questão da marca. A gente está no processo de nova cultura agora, porque a gente acabou de fazer também uma fusão muito importante. Estamos indo para o exterior com essas operações novas. Então, está vindo alguns novos elementos, né? Mas a visão do cliente, o cliente no centro, é algo que é o ponto-chave da nossa operação. É permeado na cultura inteira. Então, assim, reuniões, né? A gente está trazendo isso. Novatos, eles vão nas pontas para fazer treinamentos e capacitações, né? E esses times de embaixadores da marca. Temos também tutores do NPS, que são pessoas que têm que disseminar o NPS nas agências dele ou nas filiais. Então, assim, hoje, a nossa ferramenta do NPS, ela é distribuída para as áreas, então as pessoas têm autonomia de manuseios, do Power BI, das dashboards, as análises dessas pessoas. Então, assim, dar autonomia para as pessoas-chave de cada área, para que elas levem as informações também. Hoje a gente tem também um programa que é muito interessante, que chama Influenciadores, específico para filiais, pensando no negócio aluguel de carros, que são pessoas capacitadas, específicas para disseminar o conhecimento e a questão da cultura, né? Então, é todo um programa muito robusto, que envolve muitas pessoas, mas, assim, é educacional, são rituais e são exemplos, né? Então, quando você vê uma liderança que tem um papel fundamental numa transmissão de cultura forte, uma liderança que passa por uma agência e vê uma fila... E não faz nada? E não faz nada. Não dá. Tá, entendi. Mas uma liderança que passa na fila e assume e distribui. Ou uma pessoa que está no Teams, né? Que fala, olha, eu estou precisando de ajuda, mas não estou conseguindo resolver. Que não é comigo, mas ela não conseguiu resolver. Eu vou achar alguma solução para essa pessoa. São esses exemplos, né, de cuidado com gente. Quando a gente fala de visão de cliente, sim. É visão do outro. Porque se eu não cuido do meu colega, como é que eu vou resolver a questão para ele me dar uma solução que vai chegar no cliente? Ou você gosta de cuidar de gente ou você não gosta. Não tem como. Eu gosto de cuidar dessa gente e dessa aqui eu não gosto. Não é? E assim vai. Entendi. E tem uma coisa muito, que eu acho que é uma vantagem competitiva da Localiza, Matheus, que é o nosso programa Fidelidade, voltado para o aluguel de carros, que ele faz a tratativa de todos os comentários dos clientes, detratores, neutros, comentários, oportunidades ou reclamações. A gente faz o fechamento de loop, né? E é tão ágil e obsessivo que, assim, que pela nossa reputação, a reversão da imagem é algo que é o objetivo final sempre, mas quando o cliente, no final daquela situação difícil, que costuma reverter, a gente pergunta assim, poxa, você vai dar pra gente uma segunda chance? E ele fala sim. A gente fica rastreando esse cliente para ver, agora olha o feitiço, olha o Magos do CX aqui, olha, para ver que dia que ele faz uma reserva. No dia que ele faz uma reserva... vocês vão fazer alguma coisa diferenciada. Aí o programa Fidelidade faz uma ação com a agência, com os canais, assim, ó, o cara tá chegando. A gente pisou na bola com ele, não foi bom. Ele tá dando uma segunda chance. Deu a segunda chance. Deu a segunda chance. Agora não pode falhar. Então a gente, né, insera a casa, né? Qual que é o carro que ele quer, por quê, qual foi o problema, checa, liga o carro, vê o contrato, vê tudo e vai acompanhando o cliente até o final. E durante a locação, tem todo um processo, né, de evolução para depois checar. Matheus... E aí? Tá bacana? A segunda chance foi boa? Valeu a pena? Não, tudo bem, tudo bem. Então, o programa Fidelidade faz isso, que é uma ação bem diferenciada, né? E está sempre em contato conosco para essa posição. E o que é bacana também agora é que a gente está fazendo projetando as tendências de detração, né? Então, ok, detrator, tratei. Mas antes dele virar um detrator, a gente está agindo. O que os detratores têm em comum na jornada deles que tornaram um detrator? Justo. Então, assim, ó, eu era super promotor, mas coloquei um comentário assim, vocês são ótimos, mas... Virei um neutro da outra vez. Ponto. Esse cara, vamos ter que monitorar ele melhor. Então, a gente já está nesses caminhos, legal. Sabe? Então, assim, aí quando fala da cultura, eu acho que é isso. Liderança, ponto fundamental, ponto forte, né? E tem uma frase aqui do
do Vencendo com Propósito, que eu estou relendo esse livro, né, do Fred Richard, que é o mentor lá da metodologia, e que ele fala assim, o fechamento de loop é um treinamento de empatia de graça. Não é? Quando você conversa com o cliente, entende o porquê, você está exercitando isso o tempo todo, né? Agora tem um programa na empresa também, onde os executivos vão fazer isso, assim, participar das ligações, irem para a ponta, abrir o sistema, ver como é que faz um check-out, um check-in com o cliente. Então, acho que isso tudo vai dando os exemplos e criando essa base forte de cultura, sabe? Muito legal, Você está falando disso, eu acho que está muito comum agora, graças a Deus, os executivos participarem, né? Um amigo meu que é da área de finanças da iFood, esses dias estava fazendo entrega lá na rua, para sentir o problema e tudo isso. Então, é bem bacana, né? Tá na ponta. Justo. E para gente fechar, Renata, passou super rápido, mas o tempo já está acabando. Eu fiquei me perguntando, eu acho que as pessoas também, o que desgraça é essa caixinha aqui na nossa frente? Essa caixinha, Matheus, é o seguinte, nós estamos falando de magos do CX, né? Inclusive, eu estava aqui na espera e fiz assim o chapéu do mago. Ali, um desenho super bonitinho, cheio de estrelinha e tudo mais. O que será que tem nessa caixa? Essa aqui é a caixa do feitiço. É a fórmula mágica. Aqui o negócio. É a fórmula mágica de tudo que a gente conversou. Tem um segredo aqui dentro, Matheus. Pode ver o que é. Vamos lá. Abre pra nós. Morde? É que nem cachorro? Não, abre devagar. Vamos ver o que vai dentro nessa caixa. Aqui. Então, preparem-se, pessoal, porque aqui vai estar o segredo mágico de experiência do cliente. Eu vou dar pra você, então. Vamos ler. Vamos ler a fórmula mágica aqui, gente. É assim. É uma equação mágica. É assim. Complexa, matemática avançada. É uma equação. EX mais CX é igual a PX. Então explica. Explica. EX de Employee Experience, que é a experiência do colaborador. Se eu estou bem para atender, certamente impacto alguém. CX, que é o Customer Experience, que é a experiência do cliente, que é o nosso alvo aqui o tempo todo. É igual a PX, que é o People Experience, né? Ou seja, a gente está falando de gente, de pessoas, de conexões o tempo inteiro, né? Ou seja, se ambas não estiverem bem, uma vai falhar com a outra. Vai falhar com a outra. E tem uma frase aqui, que é a minha frase que eu coloco, que é assim: cliente é gente como a gente. Então, assim... Simples, né? Simples, tão óbvio. Né? Tão óbvio. E aí, eu acho que quando a gente atinge esse nível para nós, a gente acorda, levanta e fala... Hoje vai acontecer alguma coisa que eu vou impactar alguém. E pode ser um impacto... É uma palavra. Já reparou isso? Que às vezes uma pessoa chega pra você e fala assim: nossa, Matheus, você me falou isso uma vez, eu fiquei refletindo. E a gente nem lembra às vezes o que a gente falou. Gerou um impacto nas pessoas. Sim. Então, assim, é a palavra, é o gesto, é o olhar. Um abraço. É o exemplo, né? E o cliente percebe isso. Sim, né? Porque então, ele também é gente, né? Às vezes você tá lá último da fila, mas se você tá olhando pra ele, ele percebe que tá sendo percebido. Então, acho que é simples assim, né? A gente falando de pessoas, é uma conexão incrível. E eu acho que assim é pra vida. Muito bom, muito bom. Pô, adorei o papo. Obrigado. Eu também. Foi um prazer te receber aqui. Sim. De Minas direto pra cá. Não é? Valeu, obrigadão. Obrigada a você.